como a mensagem deste hino é a mensagem de hoje da palavra de Deus. Tão importante para nós mantermos o foco. Às vezes nós somos tentados a criar entretenimentos na igreja, nós somos tentados a criar aquilo que possa chamar a atenção do povo dentro daquilo que o povo gosta. Muitas vezes nós somos tentados a nos desviar da pregação do Evangelho. Em muitos lugares já existem cultos onde não há pregação do Evangelho. Em muitos lugares existem cultos que, infelizmente, o Senhor já não é mais a atração principal. E eu digo para os irmãos que isso é muito difícil para todos nós. É muito difícil mesmo. Mas nós precisamos, irmãos, nesse momento, nos concentrar e poder estudar a palavra de Deus e refletir sobre ela. Eu comentei ainda agora há pouco de irmãos de vários lugares, eu vejo aqui irmão de Sena Madureira e também de Manoel Urbano, que Deus os abençoe ricamente, a Nilza também, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Mas irmãos, eu fico muito feliz porque os irmãos querem ouvir a palavra de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, para fazer um tipo de entretenimento, não. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é alimentar a tua alma com a palavra de Deus e poder te fazer forte no dia da calamidade, no dia da adversidade. Por isso nós estamos aqui, para que a sua alma seja uma alma saudável, uma alma forte, uma alma firme e inabalável na presença do Senhor nosso Deus, para poder enfrentar toda e qualquer situação, seja ela qual for. Saber se comportar tanto na alegria quanto na tristeza, na vida e na morte, na abundância e na escassez. Ou seja, tanto no momento que nós estamos vivendo, que é positivo ou negativo, isso não vai fazer uma variação na nossa fé, na nossa compreensão sobre Deus e na forma como Ele trata as coisas e na forma como nós entendemos o seu tratamento para conosco. Nessa carta, irmãos, para a igreja de Sardes, veja que toda aquela região ali, ela tinha uma igreja em uma cidade. E todas as igrejas recebem o nome da cidade, como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira, e agora a cidade de Sardes, que leva o nome da igreja. Ou melhor, que a igreja leva o nome da cidade. E como a cidade de Tiatira era no baixo, então a cidade de Sardes era no alto. Então era uma cidade muito fortificada, né? Talvez aos olhos dos homens da história diziam até que era inconquistável, pela maneira como ela era localizada e a forma como ela se protegia. Mas aqui o Senhor, Ele tem mostrado para essa igreja que ela se perdeu. Ela se perdeu e ela, de alguma forma, já não estava mais compreendendo aquilo que era a igreja, porque ela se descaracterizou. Já não estava mais dentro do perfil esperado da parte de Deus, nosso Senhor, para todos aqueles que são igreja, para todos aqueles que resolveram segui-lo e servi-lo, tomando a sua cruz. É muito importante essa frase do Senhor Jesus Cristo que está lá em Lucas 14. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque se alguém tenta preservar a sua vida, a protegendo, para não querer servir ao Senhor, vai perdê-la. Mas aquele que arrisca a sua vida em seguir e servir ao Senhor, vai ganhá-la. Ainda que morra, vai ganhá-la. Porque o que importa, irmãos, diante de tudo que nós vivemos, é a forma como nós nos comportamos diante de Deus. E é isso que trata essa carta. E o Senhor faz uma severa advertência à igreja em Sardes. E diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Que situação desta igreja, irmãos? Uma igreja que, infelizmente, fugia do padrão estabelecido por Deus. Uma igreja que tinha o rótulo de igreja, mas que não estava viva, estava morta. E nós sabemos que a igreja, ela não tem esse perfil.
de morta. A igreja, ela está viva, podendo até estar dormindo, mas está viva. A Bíblia diz que quem está morto são aqueles que ainda vivem nos seus delitos e pecados. São aqueles que ainda não reconheceram o soberano Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o Senhor e Salvador de suas vidas. Ainda não deram crédito ao sacrifício do Calvário. Ainda não entenderam que a morte de Jesus foi para pagar os seus pecados. E que ele foi sepultado, mas não permaneceu morto, porque não tinha pecado e a morte não poderia retê-lo. Por isso venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. E ele vivo está, para dar a todos aqueles que vêm a ele, recorrer ao perdão, recorrer à vida eterna, recorrer à esperança da glória. Mas, irmãos, a igreja em Sardes, ela era uma igreja que tinha uma imagem e que essa imagem, ela não correspondia diante de Deus. Como ele diz aqui no versículo 1, tens nome de que vives e estás morto. A igreja, ela está viva. Ela não pensa que está viva. Ela não tem nome de quem está viva. A igreja está viva. Porque Jesus diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, eu vos dei vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele dá vida a todos aqueles que se voltam para ele, para todos aqueles que se convertem, para todos aqueles que se arrependem. O Senhor Jesus Cristo dá vida. Se você for lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz, ele vos deu vida. E em todo o contexto de Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, ele diz que ele nos deu vida, e ele nos deu vida porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida porque nós seguíamos esse mundo, ele nos deu vida porque nós tínhamos o espírito de rebeldia, ele nos deu vida porque, infelizmente, o príncipe da potestade do ar era quem dominava sobre as nossas vidas, ele nos deu vida porque nós éramos filhos da ira e precisávamos nos tornar filhos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E Deus manifestou a sua maravilhosa graça, como foi cantado ainda agora há pouco pelo grupo Gileade, a todos aqueles que buscaram nele o refúgio para serem salvos. E a Bíblia diz que Deus se manifestou maravilhoso, gracioso, misericordioso. E por isso diz no versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. A salvação, ela é um presente de Deus. Ela é um presente da graça de Deus, ela é um presente da misericórdia de Deus, ela é um presente que vem através do seu Filho Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Mas a igreja em Sardes parece que não seguia o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez já por conta do tipo de profeta que tinha se infiltrado na igreja. Profetas falsos, profetas que não pregavam o genuíno evangelho. Embora tivesse a fachada de igreja, mas não tinham pessoas transformadas, não tinham pessoas regeneradas pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Porque quando a pessoa ela é igreja, ela já não está mais morta. Ela está de fato viva, porque ela passou a viver uma novidade de vida, uma vida que ela não conhecia, mas que ela passou a conhecer por meio do conhecimento da palavra de Deus, por meio do temor de Deus, e ela passa a seguir esse novo caminho. Um caminho que o próprio Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, nos ensina. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas faleceram, e eis que tudo se fez novo. Então, se está morto para o pecado. E se está vivo para Deus. Mas aqui a situação era diferente. A aparência era de quem estava vivo, mas na verdade, diante de Deus estava morta.
Esse é um perigo muito grande que muitos dentro das próprias igrejas correm. É um perigo muito grande. E eu quero te fazer essas indagações, que são preciosas. Veja que aqui a gente não trata de placa de igreja. Mas eu quero perguntar para você que nos ouve nesta noite. Por que você está em uma igreja? Qual a razão de você estar dentro de uma denominação que se intitula igreja? Qual a motivação que te colocou aí? Qual a justificativa que você dá? Qual o motivo? Muitas vezes nós indagamos pessoas em relação à fé delas e elas simplesmente dizem assim: eu estou fazendo a minha parte. Isso revela uma tamanha ignorância acerca do Evangelho. Quando ela diz que ela está fazendo a parte dela, significa que Jesus não fez tudo. Que Jesus fez uma parte e que ela está fazendo a outra parte. Mas a grande questão é, qual é a parte que você está fazendo? Qual é a parte que Jesus deixou de fazer? Para que você venha a completar aquilo que o Senhor deixou de fazer na cruz do Calvário. Lembrando que ele mesmo disse, suas últimas palavras, está consumado. Ou seja, não precisava de nenhum tipo de adendo, nenhum tipo de acréscimo, porque tudo que era necessário ele fez, porque só ele podia fazer. E por isso ele exclamou, está consumado. Mas nós encontramos outro tipo de pessoa que diz que ele está lá na igreja, porque ele recebeu algum tipo de ajuda, ele recebeu algum tipo de auxílio, e por isso, pela gratidão por aquilo que fizeram por ele, é que ele está ali como um devedor. Então a igreja o ajudou, a igreja deu uma assistência, a igreja o acolheu em alguma situação difícil da vida, e como ele foi amparado, ele foi então acolhido pela igreja, e ali ele se estabeleceu. Então ele não entrou por causa de Cristo, mas por um sentimento de gratidão pela humanidade que a igreja teve por ele, mas ele não compreendeu o Evangelho. E por isso ele se estabeleceu na igreja. E por isso ele criou ali umas raízes na igreja. Mas que na verdade ele não sabe o motivo pelo qual ele deveria estar ali. O verdadeiro motivo, o genuíno motivo. Irmãos, tem que ser única e exclusivamente a pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro meio, não existe outra forma, não existe. Outras pessoas dizem que elas já são de Jesus desde quando nasceram. E nós sabemos que isso não é verdade. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo tem dito, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15 e 16. Marcos 16 e 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê está condenado. Nós só passamos a fazer parte da família de Deus quando nós ouvimos e quando nós depositamos a nossa fé no Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Que Ele morreu por causa das nossas transgressões, que Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, nós estamos onde estamos como igreja, porque o Senhor Jesus Cristo nos dá o acesso a Deus e nos faz ser filho de Deus, e por isso nós congregamos como família de Deus, e o motivo por eu estar na igreja é única e exclusivamente a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu não estou fazendo a minha parte, porque Ele fez tudo. Eu não estou na igreja porque alguém me ajudou. Talvez isso serviu como ponte para eu conhecer a Jesus como meu Salvador. E se isso foi uma ponte para você conhecer Jesus como Salvador, amém. Amém. Porque a igreja ela é estimulada a fazer o bem a todos, sem olhar para quem. Independentemente, especialmente os da família da fé, especialmente os que creem no Senhor Jesus Cristo. Mas é especialmente, principalmente, não exclusivamente. Sempre começando a partir da família da fé. Porque aquele que não tem cuidado dos seus, da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então isso é muito importante para nós. Compreendemos a necessidade de sempre fazer o bem.
Mas o bem em si não salva ninguém. Tanto é que tem tantas pessoas que foram curadas pelo nome de Jesus e que não seguem o Senhor Jesus Cristo hoje, porque a cura não salva. Muitas pessoas que foram beneficiadas de alguma forma pela igreja, hoje não estão na igreja, porque isso não salva ninguém. Mas o motivo verdadeiro, quando ele entende o Evangelho e crê no Senhor Jesus Cristo e segue o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa nasce de novo e viva está para glorificar a Deus. Mas não era assim que estava funcionando na igreja em Éfeso. A igreja em Sardes. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Esse é um grande perigo que eu coloco nessa hora. Porque nós temos em muitos lugares, intitulados como igreja, que o Evangelho não é mais pregado. Só tem um jeito de nós virmos para o Evangelho. Se começarmos a falar primeiramente da nossa necessidade. E qual é a nossa necessidade? O pecado. O pecado que fere a santidade de Deus. O pecado que nos colocou numa condição de condenados. O pecado que nos fez morrer espiritualmente. O pecado que nos fez escravo e que nos controla e que só tem um meio de ser livre. É através de Jesus Cristo. João 8:32. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se em João 14:6 diz que Jesus é a verdade, pois ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então conhecereis a verdade vos libertará. É conhecer a Jesus como Salvador. Ele é a verdade. E lá no versículo 36 do capítulo 8 de São João, diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele é quem nos dá a liberdade do pecado. Por isso eu preciso de Jesus. Por isso que tem que ser Jesus. Porque somente quem pagou os meus pecados pode me libertar dos pecados. É através do perdão. Pois bem, irmãos, e eu tenho esse cuidado, porque é perigoso. Tem muita igreja que não fala mais de pecado. Tem muita igreja que não leva o homem a entender a sua necessidade. Que não vê, que não mostra para o homem, para ele ver o perigo grande e grave que ele corre. E tem muita igreja que está sendo constituída por pessoas ainda mortas, porque ainda não vivificaram em Cristo Jesus. Não nasceram de novo em Cristo Jesus. E bem disse o Senhor Jesus para Nicodemos no capítulo 3 de João: importa-vos nascer de novo. João 3:6. Importa-vos nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário viver em Cristo Jesus. Porque do contrário, nós vamos ter apenas uma aparência, e essa aparência não corresponde com a realidade diante de Deus. Pensamos que estamos vivos, mas estamos mortos. Pensamos que pertencemos a Jesus e não pertencemos. Isso é muito perigoso. E eu digo uma coisa para você, do perigo, já pensou? Quem está fora das igrejas, a gente já até entende que podem estar até condenados. Mas eu digo para você, ser condenado dentro da igreja, aí é uma situação bem difícil, bem delicada. E infelizmente, muitas pessoas que até conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, não querem congregar, porque olham para as igrejas e parece que todas elas estão perdidas. E estão salvas, mas não conseguem encontrar um lugar para congregar. Por isso que eu disse, a ideia que dá é que quem está lá fora já está condenado. Mas quem está lá fora, a ideia que dá é que quem está dentro está condenado. Um teólogo chamado MacArthur disse o seguinte: procurei a igreja no mundo e não a encontrei, mas encontrei um mundo dentro da igreja. Isso é triste. E era o que estava acontecendo dentro da igreja em Sardes. Uma cidade muito glamurosa, uma cidade muito autoconfiante, uma cidade que se sentia totalmente sólida, mas que esse aspecto de soberba, que esse aspecto de altivez, ele contagiou a igreja de tal forma que a igreja esqueceu que ela tem que crer no Senhor Jesus Cristo, que ela tem que depender do Senhor Jesus Cristo e que ela tem que viver em prol do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus e não de si mesma. Isso é perigoso. Pessoas autossuficientes é perigoso. Pessoas que acham que não precisam de Deus.
pessoas que acham que podem se autossustentar, pessoas que sabem que a si mesmas, dizem de si mesmas, não preciso de ninguém, não preciso de nada. Cuidado, todos nós somos carentes de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 3, versículo 23. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus nos conhece e sabe se realmente nós nascemos de novo ou não, se Ele nos deu vida ou não, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, diz o Senhor Jesus em Mateus 7, 21. Então, irmãos, nós temos aqui no versículo 2, ele falando com o anjo da igreja: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, a situação era de alarme. E esse alarme, ele tinha que estar totalmente ali, diante do anjo da igreja, para que ele compreendesse que a situação era tão grave, que estava colocando em risco toda a igreja. Porque nem todos estavam na condição de mortos. Entre eles tinham aqueles que estavam vivos. Ele até diz isso no versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Veja, irmãos, o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece cada um de nós. E parece que para Deus quantidade não é o problema. Não é o problema. Isso já foi dito em mensagens anteriores. Naquela situação do dilúvio, apenas 8 pessoas. Apenas 8 pessoas. Noé, esposa, filhos e as esposas dos filhos. Depois, lá em Sodoma e Gomorra, apenas 3 pessoas. Ló e suas 2 filhas. E nós vamos observando que essa situação de quantidade não é problema para o nosso Deus. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Então, quando a palavra de Deus fala de muitos, é porque são muitos. Quando a palavra de Deus fala de poucos, é porque são poucos. Não há um exagero nisso. Então a palavra de Deus ela tem sido categórica. Poucos querem seguir o caminho da salvação e muitos querem seguir o caminho da perdição. E aqui o Senhor Jesus Cristo deixa esse registro junto à igreja de Sardes. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Poucas pessoas. E muitas igrejas que tem muita gente, poucas pessoas, elas são dignas de andarem com o Senhor Jesus Cristo. Que nós estejamos dentro daqueles que são os poucos dignos. Não vamos nos encantar com a multidão. A igreja, ela começou a se compactuar muito com o mundo, querendo muito espaço dentro do mundo. Hoje a igreja está muito politizada. Hoje a igreja está muito integrada com questões que não são da alçada da igreja. É importante que a igreja tenha os seus projetos, é importante que a igreja tenha os seus planos, é importante que a igreja tenha a sua influência, mas que a igreja tem que entender o seu verdadeiro papel nesse mundo. Nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos salvar todo mundo, mas a igreja tem que se manter fiel ao seu perfil da pregação verdadeira do Evangelho. E não pode ceder de modo algum a essência do Evangelho, porque se ela começar a mudar a sua mensagem, deixaremos de ser verdadeiros profetas, deixaremos de ser profeta de Deus, homem de Deus, para sermos profetas falsos. Porque o problema da falsidade não é que ela é o contrário da verdade. O problema da falsidade é que ela parece com a verdade. Outro dia uma senhora perguntou de mim se uma nota era falsa, uma moeda, né? Uma nota era uma nota de 100 reais. Perguntou, essa nota é verdadeira ou é falsa?
Essa nota é verdadeira ou é falsa? Por que ela estava com dúvida se a nota era verdadeira ou era falsa? Não era porque a nota era diferente das outras notas, não. Ela tinha outras notas iguais a qual ela perguntava se era falsa. O problema está justamente nisso, na falsidade. Quanto mais parecido o falso do verdadeiro, mais difícil será o discernimento para identificar o verdadeiro do falso. Então, muito cuidado com o falso. Ele não é diferente do verdadeiro. Quanto mais parecido, mais perigoso. E muitas vezes, irmãos e irmãs dizem em relação a seitas e heresias, eles parecem conosco. Quanto mais parecido, mais perigoso. Por isso nós devemos atentar para a palavra de Deus. Ontem nós aprendemos que parte da igreja, seguindo Jezabel, queria conhecer as profundezas, as coisas profundas de Satanás. Nós não temos que nos aprofundar no mal, no erro. Nós temos que nos aprofundar nas coisas de Deus, na plenitude do Espírito Santo. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Existe muito conteúdo referente ao inimigo para nós conhecermos a maneira como ele trabalha, como ele influencia, como ele age? Tem. Mas nós temos que ter um cuidado, porque a maior porção das Escrituras fala de Deus, das profundezas de Deus, da grandeza de Deus. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós vamos ver que Ele é muito maior do que qualquer coisa que nós já imaginamos. Como disse o apóstolo Paulo no capítulo 1 de Efésios. Capítulo 1 de Efésios, ele diz a profundidade. A profundidade, a altura, a largura do amor de Deus, isso é algo imensurável. Ao ponto de João dizer lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, porque não dá para medir a profundidade, a largura ou a altura. O comprimento disso é tão grande, e nós, se gastarmos todos os nossos dias, todo o nosso tempo em prol do conhecimento de Deus, não encontraremos ainda tempo suficiente para conhecer tudo. O próprio João, no finalizando o Evangelho, ele diz que se tudo que Jesus fez fosse escrito em livros, não caberia em bibliotecas, porque foram muitas as suas obras. Imaginemos nós, irmãos. Por isso que nós temos que nos dedicar ao conhecimento da verdade, e cuidado com o falso. Quanto mais parecido com o verdadeiro, mais difícil será discernir entre um e outro. E era o que estava acontecendo aqui. Então era dito na década passada que igreja forte era igreja volumosa, igreja com muita gente. Igreja com pouca gente era igreja fraca. Cuidado, irmãos. Quantidade não se mede fraqueza ou firmeza diante de Deus. E ele tem dito aqui que poucos são aqueles que permaneceram dignos e que podiam andar com ele. Isso me faz lembrar um cenário lá do Velho Testamento, quando Elias, o profeta, no tempo de Jezabel, como foi dito ontem, ele chegou ao ponto de pensar que somente ele permanecia fiel a Deus, enquanto ele entendia que todo Israel havia se prostituído com Baal e Azerá, a porte ídolo. Por conta da influência da profetisa Jezabel, por conta da influência daquela rainha, mulher de Acabe. Ela de tal forma, ela seduziu o povo, que tinha muitos profetas, chegando ao ponto de 950 estarem reunidos num único templo. E eles cuidavam de toda a religiosidade, porque ela conseguiu infiltrar a sua doutrina. E o povo já estava ligado àquela doutrina. Enquanto Elias achava que só ele havia permanecido fiel a Deus. Mas diante de toda a nação de Israel, o Senhor nosso Deus revela para Elias o seguinte, que ele havia reservado para si 7.000 que não haviam prostrado o seu joelho perante Baal. Para uma nação de milhares, de milhões, 7.000 é pouco. Mas não importa, porque Deus não trabalha com quantidade. Ele trabalha com aqueles que são fiéis a Ele. E bem disse o Josué, no final do seu capítulo, ali do livro que escreveu, no capítulo 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
E ele apela para o povo de Israel servir e seguir ao Senhor com integridade, com fidelidade e inteireza de coração. E o povo naquela situação ali foi desafiado a abandonar os seus deuses, a abandonar os deuses de seu pai, a abandonar tudo que impedia que eles pudessem seguir fielmente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, muitas igrejas estão introduzindo tantas atratividades, tanto pragmatismo, tanto entretenimento, que tem fugido do perfil, do padrão de perseverança, de prova, de produção de frutos, de conhecer e de experimentar o poder de Deus, em detrimento do poder das trevas, que é o perfil da igreja. Por isso eu destaco aqui o perigo do falso profeta, eu destaco aqui o perigo da pregação falsa, muito perigosa. Nós podemos estar construindo uma igreja que, na verdade, não são nascidos de novo em Cristo Jesus. Nós podemos estar construindo uma igreja que só tem nome de igreja, mas os que estão dentro da igreja não estão vivos para Deus, estão mortos e vivem para o pecado. Isso é um perigo muito grande. Mas ele diz aqui no versículo 3, aliás, no versículo 2, ser vigilante. Ele está admoestando aqui o mensageiro de Deus. Ele está admoestando aqui o anjo da igreja, o pregador, o pastor da igreja. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Por isso a igreja tem que estar sempre se avaliando, sempre se examinando. Quem eu sou, o que eu estou fazendo, como é que eu ando diante de meu Deus? As minhas obras, elas são dignas, eu estou fazendo para glorificar o meu Deus ou não? Eu sou o que sou por quê? O que leva a eu fazer as coisas? Qual é a raiz da motivação das minhas ações? O que me leva a fazer as coisas? Por que eu faço essas coisas? Se não é Deus que nos motiva, se não é o temor de Deus que nos motiva, nós estamos correndo o perigo do engano. E isso é muito perigoso para cada um de nós. Avalie a sua vida. Como ele diz aqui para o anjo da igreja, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, se do líder as obras não estavam sendo íntegras na presença de Deus, o que se dirá dos liderados? Se as minhas obras não forem dignas de Deus, diante de Deus, na presença de Deus, o que será da igreja que eu cuido? Por isso, igreja, por isso, irmãos, nós temos que ter todo um cuidado, fazer avaliação, fazer esse inventário das nossas vidas é essencial. E nós podemos fazer isso de uma maneira muito simples. É só você olhar como você foi ano retrasado, se ano passado você foi mais diligente, se esse ano você está sendo mais diligente do que no ano passado, ou se você está regredindo. Se está havendo esse efeito de regressão, em vez de haver esse de ascendência, de crescimento, de evolução, de estar na presença de Deus cada vez mais. O que é que você deixou de fazer para Deus que você já não faz mais? E o que é que Deus tem chamado você a fazer que você ainda não disse sim para Deus? É muito importante, irmãos. Deus, Ele coloca diante de nós esses desafios, como tem colocado aqui diante do anjo da igreja. Ele diz aqui no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Veja, irmãos, nesse momento, ele tem recebido uma carta, e essa carta, ela traz para ele essas informações, para que ele seja chacoalhado, para que ele faça uma reavaliação, e diante desse autoexame, fazer correções. E dentre essas correções, começando pelo arrependimento, daquilo que não está fazendo correto diante de Deus, e que está sendo apenas uma maquiagem, uma ideia de uma coisa que venha a ser boa, mas que não é. Pode até estar bonito, mas que não condiz com uma realidade digna diante da presença do nosso Deus. Então é muito importante isso, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, você pode ir ver depois, lá em João capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo, ele faz um duro discurso.
um duro discurso lá em João capítulo 6. E nesse duro discurso, lá pelo versículo 66 em diante, os discípulos começaram a fugir, porque ele foi muito incisivo quanto àqueles que deveriam segui-lo. E como os discípulos não aceitaram aquela dura mensagem, então eles começaram a ir embora e a abandonar a presença do Senhor Jesus Cristo, chegando ao ponto de ficar só os 12. Naquela situação ali, o porta-voz dos 12 foi o apóstolo Pedro. E aquele discípulo disse o seguinte, o Senhor Jesus Cristo disse para ele: e vós, não ireis também, como os outros discípulos que foram embora por causa da dura mensagem? Aí o Pedro respondeu como porta-voz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, mesmo diante de duros discursos, mesmo diante de duros sermões, mesmo diante de duras pregações, o propósito de Deus é purificar a igreja do perigo do engano e do erro, do perigo dos falsos profetas. Ele quer purificar. Um pai que ama o filho, ele disciplina, ele corrige, porque ele quer moldar o filho. Ele quer dar um contorno ao seu filho, um adorno ao seu filho digno. Porque um pai não quer o pior para o seu filho. E o nosso Deus não quer o mal para nós. Ele quer o nosso bem. Por isso ele está sempre nos exortando, sempre nos admoestando, sempre nos corrigindo, para nos colocar no trilho que nós devemos andar. Ele diz aqui: lembra-te, pois, do que tens recebido, versículo 3, e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor Jesus tem prometido vir em hora em que não cuidemos. E por isso, precisamos estar sempre admoestados para estar pronto, para que quando Ele vier, não estejamos em falta. Igreja, te corrige perante Deus. Igreja, te prepara. Igreja, te arrepende. Igreja, muda. Coloca o perfil de Deus, as características de Deus em prática. Coloque em prática. Não abandone o Senhor por qualquer coisa. Não dê as costas ao Senhor por causa das dificuldades, por causa dos prazeres. Procure se concentrar em Deus. Porque se tem uma coisa nesse mundo que vale a pena, é estar com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Salvador. É o que vale a pena. E nós, nesse momento que nós estamos vivendo, ouvindo o testemunho de vários irmãos que estão glorificando o nome de Deus, porque no pior momento das suas vidas, eles se sentiram assistidos. Assistidos por Deus, assistidos pela fé, assistidos pelas orações, assistidos pela presença dos amados irmãos. Porque é isso que vale a pena. Estar na presença do Senhor nosso Deus. E como ele diz aqui no versículo 4, tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, enquanto uns vivem no perigo, outros vivem na purificação. Enquanto os outros dão atenção às pregações falsas, outros dão às pregações verdadeiras. Porque eles sabem o valor da alma deles. E diz aqui a palavra de Deus: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você for em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 15 em diante, versículo 11 em diante, ali 11 a 15, você vai encontrar ali em Apocalipse 20, que aquele que não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Então, se o seu nome não estiver garantido no livro da vida, escrito no livro da vida, é porque será lançado para dentro do lago do fogo. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo quer.
Por isso, tantas admoestações, tantas exortações, tanta disciplina para as nossas vidas. Para que nós estejamos sempre firmados e conscientes na certeza que temos o nosso nome escrito no livro da vida. O nosso Jesus, Ele nos ama. Mas Ele não quer que nós vivamos no pecado. Ele quer que nós vivamos na pureza que dignifica o seu nome. Por isso, igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque aqueles que não se envergonharam do Senhor Jesus Cristo e que o glorificaram aqui nesse mundo, Ele também o confessará diante de Deus e dos seus santos anjos. Aquele que o negar, Ele o negará. E aquele que o confessar, Ele o confessará. É tão importante que a igreja esteja consciente dessas verdades. Abandona esses entretenimentos, irmãos. Abandona essas festinhas, essas coisinhas. Vamos estudar a Bíblia. Vamos nos focar na palavra de Deus. A tua alma, ela é preciosa. A tua alma, ela é muito preciosa. O próprio Deus enviou o próprio Filho dele para morrer, para salvar a tua alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não esteja na igreja sem estar vivo, regenerado pelo Espírito Santo. Não esteja na igreja morto. Não esteja na igreja morto. Seja vivo. Vivo pela fé em Cristo Jesus. Como disse Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Vamos viver em prol do Senhor Jesus. Vamos viver motivados pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar para Ele e colocar nossas vidas diante dEle, na certeza que vale a pena segui-lo e servi-lo. Irmãos, tudo nesse mundo é vão, mas o trabalho do Senhor não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos perseverar. Passaremos por provas, mas seremos vitoriosos pelo poder de Deus. O poder das trevas está ativo? Está. Mas nós venceremos, porque venceremos com Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento que nós estamos vivendo, tão conturbado em todas as áreas da vida, política, economia, também na saúde, social, até religioso, porque não podemos congregar. Mas digo uma coisa para você, nós temos que confiar em Deus e temos que nos devotar a Ele. Não importa essa questão de placa de igreja. O que importa é o nosso compromisso fiel com Deus. E busque estar com os mesmos que têm esse mesmo objetivo. Que invocam sinceramente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que buscam sinceramente servi-lo. E que querem realmente glorificá-lo através das suas vidas. Isso é que é importante, meu irmão. Isso é que é importante, meu irmão. Seja fiel ao Senhor até a morte. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Ó Pai, agradecemos ao Senhor por esse tempo, que o Senhor esteja fortalecendo a tua igreja. Essa igreja de Sardes, ó Deus, ela traz para nós grandes lições, porque era uma cidade que ficava num lugar seguro, dito até como inconquistável. Mas essa soberba de autossuficiência, de soberania, não lhes conduziu a uma dependência do verdadeiro Deus. E a igreja foi influenciada por isso, Senhor. Infelizmente, a igreja se deixa levar por falsas doutrinas. Corrige isso na igreja de hoje, ó Deus. Traz a igreja de hoje de volta a tua palavra. Que seja uma igreja que te conheça. Porque a tua palavra tem dito pelo profeta Oséias: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E que esse conhecimento não nos falte, porque nós temos a tua palavra perto de nós, está perto do nosso coração, e temos um livre acesso a ela. Por isso, meu Deus, esteja nos conduzindo à tua presença. Esteja cuidando de cada um de nós. Que tenhamos a motivação certa de estarmos congregando. Que não seja, ó Deus, de modo equivocado,
um evangelho deficiente, mas totalmente confiados no teu sacrifício. E que isso seja suficiente para nós compreendermos a razão de nós estarmos ali. Porque na cruz o Senhor consumou tudo o que era necessário para o pagamento dos nossos pecados e para nos dar o perdão e a vida eterna. Por isso, meu Deus, que toda a nossa confiança seja depositada em Ti, por aquilo que o Senhor fez lá no Calvário, e por nada que possamos fazer, porque não temos o que acrescentar ao Senhor. Não temos uma parte para realizar, porque tudo o Senhor fez lá no Calvário, e nós te glorificamos por isso. Colocamos diante do teu altar a vida do teu servo, o irmão Rivaldo. Cuida dele. Esteja equilibrando aí a sua pressão, meu Pai. Ele que tem esse pico de pressão, esse problema de hipertensão. Cuida dele, ó Deus. Abençoa o teu servo. Dá a ele, ó Deus, cada dia a confiança para que ele possa descansar no Senhor e ter a certeza que o Senhor cuida dele, como também da irmã Hélia, como também de toda a família. Muito obrigado, meu Deus. Continua nos dando a oportunidade de poder te cultuar, como aqui estamos fazendo cada dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do teu Espírito seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.